Live ligeira, nunca troque de mão seu prato de feijão. Nunca troque de mão o seu prato de feijão. Quem aí já se separou e já ficou no buraco financeiro? Nunca troque de mão seu prato de feijão. Esse é o lema do Pandora. Nunca troque de mão seu prato de feijão. Quem já se separou e já ficou no zero, no -1, com a dívida, né? Quem já casou para salvar, vou contar vários babados para vocês. Esse é o lema que nós carregamos aqui no Pandora. Nunca troque de mão seu prato de feijão. Por quê? Porque se você sofreu um divórcio, você ainda tem tempo para brigar. Ainda tem saúde, amizade, entendeu? Tempo para arrumar um advogado, fazer uma treta. Só que, se Deus o livre, você enviuvar, aí, nega, tu vai ver o chão se abrir. Ah, mas se meu marido morrer, eu vou ter um seguro. E até lá, tu come o que amanhã? Tu come o que amanhã? Quando a gente fala, nunca troque de mão o seu prato de feijão, é amanhã, dando tudo errado, amanhã. O prato de comida que tu vai comer vem da onde? Se vier de outra pessoa, se não tiver na tua mão, tu já tá em risco, tá? Outra coisa, quanto que tu tem de reserva? Tu tem reserva para 1 mês de sobrevivência, para 2 meses, para 3 meses? Se tu tiver menos de 6 meses, tu tá em risco de fome. Tá? Então, quando a gente fala nunca troque de mão seu prato de feijão, é disso que a gente tá falando. A gente tá falando da questão da sobrevivência. Principalmente a gente que é mãe. Quem é mãe, né, tem a preocupação dupla, tripla de onde vai vir a comida dos meus filhos amanhã. E isso é muito perigoso, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um inventário que faz 20 anos e eu sou a única herdeira. Imagina se eu estivesse esperando o dinheiro de mamãe para sobreviver. E minha mãe dizia, quando ela estava doente, ela dizia, minha filha, organize sua vida, porque quando eu morrer, até você ver a cor desse dinheiro, você morre de fome, se você esperar por ele. Foi só a conta, né? 20 anos depois estamos aqui. E aí, graças a Deus, eu trabalho e faço minhas coisinhas, tá? E aí eu postei aqui nos meus stories 2 casos, né, da menina que teve o único bem, né, a nega loura, que o único bem dela foi vendido pelo marido. Gente, eu tenho acompanhado casos, eu trabalho com família e casais há muito tempo. Eu tenho acompanhado casos de mulheres que assinaram papéis sem saber. A mulher tinha um casamento em comunhão de bens e etc, etc, etc. Só que no vulco do tumulto, o homem aparece em casa com os papéis, pede para ela assinar e ela assina e ela, 20 anos depois, descobre que ela assinou um papel que abria mão de tudo. 20 anos depois, ela descobre que ela assinou um papel que passava para ele bens que eram só dela. Entendeu? Porque você vive com uma pessoa 15, 20 anos, você confia, você não vai estar checando linha por linha. A pessoa chega com um papel para você assinar, você assina. Então, eu tenho acompanhado cada vez mais mulheres que foram traídas patrimonialmente. Ou seja, o cara vivia com ela, mas ele tirou dela todo o patrimônio, tirou dela todos os direitos. Porque todo homem é o melhor homem do mundo, até que ele vê outra mulher. Até que ele acha outro prequito. Opa, passou um vento. Quando ele encontra outro e ele quer esse outro, minha querida, nasce um demônio que você não conhece. Nasce um demônio que você não conhece, que é aquele bem da bela, né? Ou ela vai comer comigo, ou ela não vai comer com mais ninguém. Ela não vai comer nada. E aí, essa questão patrimonial, eu tenho acompanhado muito mulheres que são traídas patrimonialmente dentro do casamento sem saber. Só descobrem 20 anos depois. Eu, inclusive, tenho pessoas que eu conheço, que infelizmente o caso passou por mim, que trocaram o regime do casamento, e a mulher não sabe que o cara trocou o regime do casamento. Pra ela tá tudo certo. E ela abriu mão da vida, da profissão para cuidar dos filhos, porque tem 5 filhos. Então ela abriu mão da vida para ser mãe, ela é formada, graduada e etc. Porém, tratando todavia, e aí o cara chamou um advogado, elaborou os documentos, deu para ela assinar. Depois a gente descobriu que ela não sabia. O problema é que o advogado foi meu aluno. Eu conheço muita gente, né? E daí para frente é só para trás. Então, né, a gente precisa ter cuidado com isso. Nunca troque de mão seu prato de feijão. Aprenda uma coisa. Eu fiz um eco, porta de entrada. Porta de entrada é o quê? Você precisa saber por onde o dinheiro entra na sua vida. Por onde o dinheiro sai, não vai mudar nada. Tem gente que fica fazendo planilha de gasto, né? Ah, gastei com isso, gastei com aquilo, gastei com aquilo. O dinheiro que saiu não volta. Não adianta você ficar olhando para ele. E nem toda economia é útil. Tem muita economia inútil.
Então, você precisa saber de onde vem o dinheiro. Quais são as possibilidades. O que é que você tem de produto, o que é que você tem de serviço. No meu caso, eu trabalho com terapia, tenho terapia individual, eu vendo curso, que é produto. Eu tenho acompanhamento, que é um produto que me dá um pouco mais de trabalho. Eu vou ter alguns produtos gravados, que vão vender no automático. Então, eu vou ter várias portas de entrada. Tem uma frase do Ícaro que eu gosto muito, que ele diz: você quer matar alguém, dê para essa pessoa um salário. E ele fala nisso no sentido da criatividade, da potencialidade. Ou seja, eu quero matar os potenciais de alguém, eu dou para essa pessoa um salário. Ela fica naquela porta, o dinheiro vem dali e ela não serve para mais nada. Ela não faz mais nada. Que Deus o livre de alguma coisa errada, ela volta pro zero. Né? Porque salário é sobrevivência. Tenha sempre um salário. Tenha sempre um CLT para bancar o seu sonho. Tá? Agora saiba que ninguém fica rico trabalhando para os outros. O CLT é importantíssimo para você bancar o seu sonho, mas ele não vai te fazer rico. Tá? Ele não vai te fazer rico. Ele vai te dar o necessário para você ter estabilidade para poder pensar. Porque ninguém consegue fazer nada com as continhas atrasadas, né? A gente precisa ter estabilidade. Conta aí para mim, quem já se separou e ficou no buraco, no zero? Eu vi um caso que o cara levou as carnes do congelador. Separou, levou as carnes do congelador. Essa semana eu atendi um casal que estavam brigando pela televisão. E um casal muito bem financeiramente, mas se separaram e estavam discutindo quem ia ficar com a televisão da sala. Né? Quem vai ficar com a televisão da sala? Eu olhei para meu marido. Aí ele, o que foi? Eu digo, é por isso que eu tenho minha casa montada, meu filho, que eu brigar com o macho por causa de televisão, mamãe se levanta da copa, dá em mim. Rondinelli, dá um massoterapeuta aí, preciso. Foi o que aconteceu, tu ficou no zero, tu ficou no -1, no -2, no -3. Gente, divórcio é um lugar que nasce vários monstros, certo? Divórcio é uma das maiores dores da vida adulta. Porque quando eu me separo de alguém, eu não me separo só dessa pessoa. Eu me separo dos sonhos, eu me separo dos projetos, eu me separo das seguranças, eu me separo de garantias que eu tinha, né? De muita coisa, sabe? De muita coisa, né? Daquela aposentadoria que a gente se programou para ter. E é por isso que dói tanto, né? A infidelidade dói muito porque ela destrói os meus planos futuros, ela não destrói os planos passados. Ela destrói os planos futuros, né? Tá se recuperando. Hoje me reencontrei na Maço. Na Maço não entendi. Então, assim, viver um divórcio é uma coisa muito sofrida. E às vezes você descobre uma pessoa que você não conhecia, que é a pessoa que quer a sua destruição. Quando a gente vive um divórcio, todo mundo sofre. Ninguém sai bem de um divórcio. Mesmo a pessoa que queria se divorciar, ela não sai bem. Ela vai viver as dores, ela vai viver o luto. Só que tem um luto diferente, que é quando o outro quer te destruir. É quando a tua existência humana para ele não interessa mais. Porque quando não me interessa a convivência, conviver com você não me interessa mais, não faz mais parte do meu plano de vida, ok. A gente vai deixar de conviver. Porém, às vezes a gente se surpreende com uma pessoa que quer destruir você. Que quer destruir a sua sobrevivência. Então essa pessoa passa 20 anos, 30 anos tentando te machucar de alguma coisa. É muito comum que use os filhos, né, para atrapalhar a sua vida, né? Eu não vou ficar com o filho para você não poder sair, para você não poder estudar, para você não poder trabalhar. E é um ciclo muito triste esse que a gente vive, que é eu te dominar pela boca, eu te dominar pela fome, sabe? É eu te dominar como um animal. Eu te dou casa e comida. Se tu for meu, se tu for da rua, não. Então, muitos relacionamentos terminam e a mulher é tratada como um cachorro. Se você morar nessa casa, você tem casa e comida, nada mais. E se você não morar na minha casa, você é um cachorro de rua, vai perturbar em outra esquina. É muito desumano quando eu reduzo alguém à fome. Eu já tive um ex que falou isso para um amigo meu, que ele falou, se ela passar fome, ela vai voltar para mim. Eu digo, meu amor, capaz. Você não conhece que é uma mulher nordestina orgulhosa, não. Capaz. Olha eu passando fome, tomando vinho francês na Europa.
Mas eu tive um ex que ele era super maravilhoso comigo, até o dia que eu terminei o namoro. No dia que eu terminei, aí ele chegou para um amigo nosso e falou: se ela passar fome, ela volta para mim. E é muito triste quando você se depara com essa realidade. Alguém que quer me prender por um prato de comida, quer que eu me troque toda a minha existência. Não é meu corpo é o mais fácil. Toda a minha existência por um prato de comida. Isso mostra muito o olhar do homem em relação à mulher, nesse caso, né? O que é a mulher para ele? Um bicho, casa e comida. Bota a comida todo dia ali a ração no canto. E é muito triste quando você se depara com tudo isso, né? Você, meu Deus, de onde saiu esse demônio? Essa pessoa não existia. Eu tinha uma relação, hoje eu estou muito feliz fazendo transição de carreira, sendo reconhecido e valorizado. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O que é um relacionamento tóxico? É exatamente isso que eu estou falando aqui. É aquilo que te toxica. Sabe quando você come uma comida que te faz mal? Você diz, nossa, isso me fez mal. Um relacionamento tóxico é aquele que o teu sono não fica bom. Dormir do lado daquela pessoa não traz o teu melhor sono. Comer do lado daquela pessoa não é o teu melhor lugar de comer. É aquele relacionamento onde você foge da pessoa dentro de casa. Onde a conversa não é a melhor conversa. Sabe? Porque a pessoa que eu escolhi para dividir a maior parte da minha vida, ela não precisa ser a melhor pessoa do mundo, mas ela precisa ter a melhor convivência possível. Né? Somos todos diferentes, temos gostos diferentes. Eu tô aqui fazendo live na cozinha, porque meu marido tá ali assistindo o 10º documentário da guerra, só essa semana, e eu odeio filme de guerra. Nós temos diferenças, né? Todos nós vamos ter diferenças. Porém, entretanto, todavia, vamos nos organizar nessas diferenças. Quando é que um relacionamento é tóxico? Eu vou usar um exemplo muito simples. O Juan fala da questão da dança, né? Que o casal, ele monta uma dança. Então, a minha família dançava valsa. A sua família dançava samba. E a gente resolveu casar. Certo? E aí eu vou aprender a conviver com o samba e você vai aprender a conviver com a valsa. E nós não vamos dançar nem valsa nem samba. Nós vamos desenvolver um terceiro ritmo que é nosso, que a gente ainda não conhece, mas que a gente vai conseguir desenvolver. Quando alguém nesse casal, quando é que um casal é tóxico? Quando eu vou obrigar você a gostar de samba e deixar muito claro que a valsa não serve para nada. E quando você vai me obrigar a dançar valsa e dizer que o samba não serve para nada. Ou seja, você quer enfiar em mim as suas verdades absolutas, os seus hábitos, os seus costumes, as suas lealdades. E não só isso, destruir as minhas raízes, destruir as minhas origens, destruir as minhas relações. Esse relacionamento é aquele que diz assim, a tua irmã tem inveja de ti. Essa tua família, ninguém gosta de ti. Tua família é toda de gente falsa. Sua família agora sou eu. Sua família somos nós. A sua família toda tem inveja do nosso relacionamento, é por isso que eu não gosto que você vá para lá. E aí eu vou tirando essa pessoa da família. Essa tua amiga aí, eu não gosto dela. Mulher casada tem que andar com uma amiga casada, não tem que andar com uma amiga solteira. Essa tua amiga aí, ela paquera comigo, você que não sabe. E aí eu vou tirando você das amigas. No dia que eu der um murro na sua cara, você não tem a família para ligar porque você já brigou com todo mundo. Você não tem amigos para ligar porque você já brigou com todo mundo. Então você só tem a mim. A Daniela, eu conheci a Daniela em Campina Grande 20 anos atrás, quando ela estava querendo entrar para a política. E a Daniela hoje é senadora da República pela Paraíba, né? E ela conta isso, né? Eu vou procurar aqui o depoimento dela. Que ela apanhava, ela era sufocada debaixo de um travesseiro, ainda sendo... já sendo uma mulher política, uma mulher de poder, uma mulher inteligente, capacitada, independente, enfim, com todas as habilidades do mundo e sendo sufocada debaixo de um travesseiro. E ela disse, ele me afastou do meu pai. Então, se eu não tenho um pai, não tenho pra onde correr. Né? E esse pai que eu tô falando é justamente esse acessório, né, de suporte que todos nós precisamos ter, independente se somos mulheres ou homens, se temos um relacionamento heteroafetivo ou homoafetivo. Nós estamos falando de humanidade, tá?
Claro que eu, como mulher, vou tender muito a falar masculino e feminino, porque é a realidade que eu vivo. Mas a gente está falando de humanidade. A gente não está falando de homem e mulher, tá? A gente está falando de humanidade. Então, a Dani fala isso das violências que ela sofreu. E quando eu morei na Paraíba 5 anos da minha vida, e foi um susto para mim, porque eu fazia enfermagem na época, e na semana de prova eu tinha várias amigas de olho roxo e de roupa de manga comprida, no calor, porque era elas apanhavam na semana de prova para abandonar a faculdade. Porque justamente, se eu tirar o teu sustento, se você passar fome, você fica comigo. Se ela passar fome, ela volta pra mim. Cuidado com essa frase. E eu ficava em choque com aquilo. Falava, meu Deus, nunca que eu vou aceitar um homem levantar a mão pra mim e tal. E eu aprendi a conviver com isso. Quando eu ia pra uma festa e um cara paquerava comigo, e as meninas diziam assim, cuidado que ele bate. Gente, se ele bate porque ele tá solto. E era uma realidade, assim, falada. E aí, quando eu vi Daniela, política, deputada, apanhando, eu falei, meu Deus. Não é um machismo estrutural, é um machismo estruturado. É muito bem estruturado para que deixe de ser crime e passe a ser uma questão social, assim, é normal. É muito louco. Quando a gente levanta lá no Pandora, fala, nunca troque de mão seu prato de feijão, tá falando exatamente disso. O que reduz esse comportamento de eu olhar para o outro como inferior a mim é justamente ele estar comigo, independente da sobrevivência. Meu marido uma vez falou com a filha de uma amiga minha, né? Cuidado, os homens não gostam de mulheres muito independentes, eles têm medo de mulheres independentes. Eu falei, o homem não, os frouxos. Os frouxos. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais autonomia eu tenho, mais eu estou com você por escolha. Porque eu quero. Pode ser você, pode ser qualquer outro. Agora, se eu não tenho casa para morar, carro para andar, não tenho renda, de fato, talvez eu esteja com você para ter um prato de comida. E isso é uma escolha muito medíocre, se você é alguém que só vai ter alguém porque você vai dar de comer para essa pessoa, né? Então, se é isso que você tem para dar para alguém, um prato de comida, e é esse tipo de companhia que você quer, é muito lamentável. Então, eu falo ali, quanto mais livre para voar eu sou, mais ficar é uma escolha. Quanto menos livre para voar eu sou, mais ficar é uma condição. E você nunca vai saber se eu gosto realmente de você ou se é cômodo para mim viver com você. Entendeu? Tem muito casamento montado na comodidade, né? Ah, Leiliane, tu é casada com um velho. Sou, ninguém precisa me contar. Meu marido tem 70 anos, gente. Trabalho. Tenho, graças a Deus, minhas coisinhas. Não depende dele, não. Viu? Não depende dele para nada, inclusive. Quem me conhece mais de perto acompanha mais esse movimento. E eu sempre quis isso. Quando eu me casei, eu era consuleza, né? Meu marido era cônsul. Aí ele pediu pra eu parar de trabalhar, não sei o que, que eu ia ter a loja, não sei o que. Eu digo, tá certo. Mas você vai me dar um salário, que eu vou fazer meu caixa 2. E aí tive a loja, não sei o que, mas sempre ali no caixa, né? A loja tinha 4 meses, eu já voltei pra atividade. Eu já voltei a trabalhar, a estudar, a fazer minhas coisas. E aí meu marido dizia, ser uma consuleza pra ela não é suficiente. Eu digo, não, meu amor, não é. Porque daqui a 10 anos você tá aposentado e eu tô pedindo esmola. É uma ilusão. Quem tem salário nessa brincadeira é você. Tudo isso aqui é seu. Eu volto pro balcão, eu volto pra calçada. Tô fora. Isso é uma ilusão. Muito bonito hoje. Daqui a 10 anos você tá aposentado, feliz, europeu, e eu tô com o quê? Pedindo esmola pra você? Pedindo 10 euros pro marido pra ir na Primark, comprar uma brusinha? Não, não dá pra mim não. Sou enjoada. Pensa numa mulher chata. Demônio. Ei, contar um babado pra vocês. Eu acho muito, no início dos relacionamentos parece que as diferenças são pequenas, mas após o dia a dia não é fácil. Gente, se relacionar é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque nós somos muito diferentes, certo? O grande segredo de qualquer convivência é o suportar. É eu entender que o outro não sou eu. Ele não é uma extensão de mim. Que nem meu irmão é igual a mim. Nem minha irmã vai ser igual a mim. Dentro da mesma casa, do meu pai, da mesma mãe. Quiçá alguém que vem do outro lugar. Então, eu vou ter hábitos e rotinas. E o meu companheiro vai ter hábitos e rotinas. E o quanto eu amadureci para suportar a diferença é que vai fazer diferença no meu relacionamento. Não é o amor que sustenta um relacionamento.
não é a sexualidade. É o quanto eu amadureci para suportar a diferença. Porque se eu não amadureci, eu estou lá nos meus 12, 15 anos, naquele grupinho que todo mundo tem que ser igual, certo? Então, quando eu sou adolescente, é assim, eu gosto de tatuagem, eu vou andar com os tatuados. Eu gosto de ser emo, eu vou andar com os emos. A gente monta tribos, né? Eu gosto, sei lá, de cabelo azul, é todo mundo com cabelo azul. E o casamento não é assim. O casamento não é assim, nós somos diferentes. Quando a gente amadurece, a gente aprende a lidar com a diferença. Que é justamente, eu vou trabalhar com pessoas diferentes e vou me adaptar. Eu vou estudar com pessoas diferentes e vou me adaptar. Eu vou me casar com uma pessoa muito diferente de mim e vou me adaptar. Quando eu não passei de fase, eu fico tentando doutrinar o outro aos meus hábitos. Eu gosto assim, você vai ter que aprender a fazer do jeito que eu gosto. Porque eu não consigo suportar alguém que faz diferente. E aí é que morre a convivência. É na dominação, é o querer dominar os teus hábitos, né? Querer te domesticar, te adestrar como se você fosse um cachorrinho adestrável. Claro que, se as diferenças são muito gritantes, fica um pouco difícil de negociar. Então, os dois vão precisar abrir mão de muita coisa, né? Então, por exemplo, uma briga que eu tenho faz 15 anos, não vai mudar nunca. Eu gosto de dormir cedo. Meu marido não dorme. Nunca dormiu. Ele é a pessoa que dorme meia-noite e acorda às 5 da manhã. Eu sou a pessoa que 9 da noite estou na cama e 6 da manhã estou em pé. Eu gosto de acordar cedo e gosto de dormir cedo. Meu marido gosta de dormir tarde. E isso dava muita confusão. Eu falei, cara, a gente não vai dormir junto. Porque não dá para ter horário comercial desse jeito. Não dá para eu acordar e ir trabalhar, não dá para eu acordar e ir para a faculdade, chego lá igual um zumbi, porque eu preciso de mais sono. A gente vai negociar, não vou obrigar ele a dormir às 9 e nem vou morrer dormindo meia-noite. Né? Vamos organizar, vou dormir em outro quarto. E você vai dormir aí durante a semana. Fim de semana a gente se encontra, porque não dá. São hábitos, né? Deixa eu ver uma outra coisa. Mas tem gente que briga pela pasta de dente. Uma pessoa infantil, ela vive... Porque assim, quando a gente é criança, a gente é criado num lugar onde ameaça, pressão e exigência. Não é assim que a gente educa as crianças. É ameaçando, exigindo e cobrando. Eu já vi casais, eu já atendi muito casal, graças a Deus eu parei. Que eles brigam pela pasta de dente. Porque ele espreme a pasta de dente no meio e espreme no final. Eu digo, tá, meu amor, então você compra um tubo pra você e um pra ele. Ele usa o dele do jeito dele e você usa o seu do seu jeito. Qual o problema? Ou comprar aquele que é uma garrafinha, que aí não dá pra brigar. Mas eu não suporto. Eu digo, exatamente. O problema não é ele. O problema é que você não desenvolveu a habilidade de suportar diferenças. E aí, nele você pode jogar. Mas você queria jogar em várias outras pessoas. Ao seu redor, no trabalho, nas amizades, na família. Nele você pode jogar. E aí vai desgastar. Tá? Então, uma pessoa infantilizada, ela trata todo mundo como criança e da maneira errada, que é exigindo, doutrinando, e ela não suporta. Briga por qualquer coisa, gente. Briga por tudo e por nada. Casamento é um lugar de gente madura, não é um lugar de brincar de casinha. Eu tô vendo muito essa geração que as meninas com 18, 19 anos param de estudar, não se formam porque vão ser domésticas, vão ser mãe. Não tem nada mais eficiente do que você convencer uma pessoa a ser escrava. Né? Antigamente, para escravizar alguém, você tinha que dar uma surra no tronco. Agora não, você conta meia dúzia de história. Você conta para ela meia dúzia de versículos da Bíblia e funciona. Isso é uma estratégia antiguíssima de dominação. E os casamentos sempre foram patrimoniais, sempre. Os casamentos sempre foram de juntar fazendas, de juntar famílias, sempre foram capitais, sempre foram patrimoniais. Hoje em dia, né, cada vez mais. E aí é uma loucura eu ver essas meninas que, não, mas eu vou ser mãe. A minha avó, ela ficou viúva com 11 filhos. 11 filhos. E ela tinha uma fábrica de sapato, uma indústria com 200 e tantos funcionários. Só que ela ficou viúva com 11 filhos. Obviamente, ela era mãe, né? Com muito dinheiro, patrimônios, joias, empregados. Só que ela não sabia gerir aquilo, porque ela tinha 11 filhos para criar, né? E ela pegou os 11 filhos, pegou as joias que tinha, o dinheiro que tinha e foi embora. Foi embora para o Ceará de volta, ela estava no Rio nessa época, e foi embora para o Ceará de volta para começar do zero, porque ela tinha uma fila de filho para criar
Ela não sabia gerir uma fábrica, todo mundo foi roubando ela foi quebrando. Foi colocando as joias na caixa econômica, colocando até o dia que as joias acabaram. Chega uma hora que acaba, né? E ela criou os 11 filhos, ela montou uma mercearia no bairro, e ela criou os 11 filhos e deu casa para filho, casa para neto. A minha maior inspiração na vida me criou também. Por isso que eu sou assim, menininha criada por vó. Mas o que é que eu quero deixar claro? Isso não é só questão de dinheiro, é uma questão de experiência. Será que eu tenho experiência? Será que eu tenho capacidade de administrar tudo aquilo que o meu marido provém, se ele não estiver aqui? Se ele tiver um AVC amanhã ficar doente? Entendeu? Porque a gente acha que todo mundo tem 20 anos o resto da vida, né? Se ele tiver um AVC, se ele sofrer um acidente de carro, se ele morrer, sabe? A gente precisa estar preparado. Então, eu não sirvo pra nada. Eu sirvo pra decorar a casa, brincar de casinha, me poupe. Me poupe. Eu trabalho muito isso com as meninas, ok, mas se o seu marido amanhã passar 60 dias no Covid, como a gente teve, né? 60 dias internado com Covid, você toma conta dos negócios? Você sabe o que você tem? Porque eu já acompanhei uma viúva desesperador. Desesperador. Eu trabalhei com viúvas, é desesperador. Eu acompanhei uma viúva que ela dizia, eu não sei quem eu sou. Eu falei, como assim? Eu não sei, porque o cabelo que eu faço é o cabelo que ele gostava. A roupa que eu compro é a roupa que ele gostava. A comida que eu faço na minha casa é a comida que ele gostava de fazer. E eu não sei se eu tenho patrimônio, se eu tenho dívida, se eu tenho alguma coisa para cobrar de alguém. Eu não sei de nada. E ela falou, ela teve 3 filhos, né? Ela falou, eu abandonei a minha vida aos 20 anos de idade. Eu me abandonei aos 20 anos de idade. Ela falou, ele morreu hoje, eu morri 30 anos atrás. Porque eu abandonei tudo com 20 anos, fui ser mãe, meu marido era muito rico, criei meus filhos, e ele morreu da noite pro dia, ele infartou. Ela falou, cara, eu não sei por onde começar. Não sei. Eu falei, Helena, eu não sei qual é a música que eu gosto de ouvir. Eu não sei qual é o lugar que eu gosto de ir. Porque tudo que eu fazia era para agradar ele e meus filhos. Eu não me arrependo, eu cuidaria dos meus filhos, me dedicaria à minha casa, mas eu não me abandonaria como eu me abandonei. Porque hoje eu vejo que eu me abandonei. Me abandonei porque mesmo que eu tivesse possibilidade de comprar a roupa que eu gosto, eu perdi o hábito de pensar nisso. Eu só pensava na roupa que ele gosta. Se eu tivesse a oportunidade de fazer alguma programação que fosse pra mim, não fazia parte do meu pensamento pensar em alguma coisa pra mim. Só fazia parte pensar pra ele e pros meus filhos. E ainda bem que os filhos já eram adultos, né? Os filhos tomaram conta. Mas percebe o vazio que você cai, o abismo que você cai? É muito louco, gente. É muito louco. Não dá, não. Não dá pra gente brincar com isso, não, tá? Salvação é individual, dor de barriga também. Cuidar. Vou-me embora. Vou abrir a caixinha. Você me conta a história de divórcio, que eu amo. Tá bom? Cheiro.